Bom, o Troster todo mundo conhece, é um especialista na área de bancos, tá? Tem uma experiência muito grande nessa área. Inclusive, particularmente, eu conheço ele há muito tempo. Nossos filhos estudaram junto lá na FEA, jogaram rugby junto, que vocês sabem, o Troster é um jogador de rugby. E os meus filhos também são, viu? Inclusive, meu filho mais velho jogou na seleção brasileira. Então, a gente se conhece há muito tempo. E aí, Troster, você tinha... Se você quiser acrescentar alguma coisa, porque o Troster, inclusive, pediu para não alongar muito na apresentação dele, porque tem muita coisa. Se você quiser acrescentar alguma coisa, fica à vontade. E aí, ele pediu para falar uns 30, 40 minutos, tudo bem, aí que ele tem uma série de slides para apresentar. Então, fica à vontade, Troster, pode começar aí, faça favor. Bom dia a todos, é um prazer. Eu gosto muito de falar para economistas, né? E o que eu quero falar hoje? O que é importante, né? O que é a boa prática bancária, né? A primeira vez que eu ouvi falar a palavra boa prática bancária foi nesse prédio daí, no Banco Mercantil de São Paulo. Resumidamente, boa prática bancária era como os bancos se guiavam até a metade do século passado. Isso, aos poucos, eu vou explicar por que ao longo da apresentação foi abandonado, mas eu estou vendo que a gente está indo para uma crise. Eu estou muito convencido disso. Eu pus artigos no jornal, tanto para a crise de 98, 99, como para 2015, 2016, bastante tempo antes, anunciando que ia vir, e agora eu estou vendo que do setor não financeiro, todas as crises são do setor financeiro para o não financeiro. E esta está vindo do setor não financeiro para o financeiro. Lembra, por exemplo, a crise de 29, 2008, foi em Nova York, destruiu riqueza no mundo inteiro. Aqui nós vamos ter uma crise do Covid e depois uma crise bancária. Então, a minha ideia, e o que eu estou fazendo, já pus alguns artigos, é que talvez esse tipo de coisa ajude a mudar um pouco a política econômica. Nessa sala daqui também, nesse prédio, logo na segunda semana que eu estava no banco, veio o número 2 do banco, o doutor Ainel, e falou para mim se eu sabia qual que era a primeira lei do bancário. Eu não sabia que bancários tinha lei, que tinha leis dos bancários, né? E aí ele falou, não, um faz, outro confere. E ao longo do meu tempo lá, especialmente os mais velhos, falavam a boa prática bancária. Entre eles, esse que está na foto, que é o Bugri, ele era o vice-presidente, assim, a que eu me sometia, e ele falava muitas coisas, como meu amigo, até ele morrer depois, ele falava, vá de contra encrenca, não espere por ela. Outra que ele gostava muito é, vamos vestir a noiva. O que é vestir a noiva? É quando você tinha que fazer alguma apresentação, alguma coisa, caprichar, mostrar tudo com esmero, direitinho, fazer sempre a coisa certa, não a que dá mais dinheiro. Mais uma vez eu vi o banco deixar de fazer operações que não tinha risco financeiro só por conta que não era com as pessoas certas. Ou, onde tem fumaça, tem fogo. Quer dizer, quando vê alguma coisa, corre atrás para ver o que é. Tive outros conselheiros muito bons, com quem aprendi muito. O Zé Renato, Castrucci, o Guto Vidigal, pessoas que sempre têm uns insights que vão me iluminando, né? E a primeira pergunta, o que os bancos têm em comum? Por exemplo, esse banco daqui, um mega banco internacional, uma fintech. O que eles têm em comum? A primeira coisa é o banco, 99% do ativo deles são obrigações. E o banco, assim, a parte física do banco é 1% do total. O resto são pessoas, todos têm pessoas, são a parte essencial, processos, registros, quer dizer, entre um pedido de uma operação de crédito, alguma coisa, como que ele vai ao longo do processo, e restrições e obrigações, né? É assim que funciona um banco. Essa imagem de aí é do capital de um banco. Para mim, capital do banco é o que bate cartão todo dia,
né? O que faz um banco é a equipe, são as pessoas, né? Eu sempre falo que bancário e banqueiro são sinônimos. Em inglês é uma palavra só, banker. Se você trabalha num banco, você é um banker. E eu acho que também, quase todos os presidentes de bancos, CEOs, começaram lá embaixo e foram subindo. A segunda coisa, quando você trabalha com gente, eles funcionam como um time de futebol ou como um time de rugby. Acho que mais como um time de rugby. Quer dizer, cada um tem sua posição, você tem que trabalhar em equipe, você tem uma série de códigos de comportamento, códigos de coleguismo, e você marca pontos e você perde pontos. Marca pontos quando você consegue uma operação ou realizar uma cobrança, e você perde pontos quando você alguém fica inadimplente, uma recuperação. Tem um ditado que diz: velocidade é bom, mas precisão é tudo, né? Então, o que acontece no banco? Você precisa, não pode errar, quer dizer, você tem que ter formalismo, pontualidade. Erros em banco saem muito caros. E o mais difícil para tocar um banco é o compromisso de vestir a camisa. Essa foto daqui é de Chiares o Grande, foi um grande conquistador na Mesopotâmia, e ele falava: batalhas são decididas mais pela moral das tropas que por sua força física. Quer dizer, como que você faz com que você tenha um compromisso com que, no caso, o Exército, mas a tua instituição faz? E bancos, desde aquele tempo, você pode considerar que eles são intermediários, né? E você olha aqui, os templos guardavam as sementes, isso na Babilônia, no Egito, né? E às vezes adiantavam sementes e cobravam parte da safra. Quer dizer, isso foi, para muitos, o embrião de um banco. Se a gente, em vez de olhar para o templo na figura, olha para a ponte, a gente pode pensar que é uma ponte entre o presente e o futuro, entre depositantes e tomadores de crédito. E como é que você faz um equilíbrio que você maximize o bem-estar de todos? Como é que você consegue esse equilíbrio? E essa é a grande questão na evolução dos bancos, na política bancária, é justamente essa, né? Aqui tem uma foto de pontes na Inglaterra, quer dizer, mostra como as pontes vão variando ao longo do tempo, ao longo das situações. E eu acho que o grande dilema existencial assim dos bancos é esse. Quer dizer, na equação, o que você tem que fazer? Que quem toma dinheiro paga menos do que ele vai produzir com esse dinheiro. Isso faz ele crescer. Tem que proteger o depositante. E aí, o que acontece? Se essa equação não muda, você tem problemas. É simples assim. Como é que você faz para resolver isso? O crédito tem um poder construtivo muito grande e um poder destrutivo, quando você tem uma crise bancária. Como é que você resolve isso? O primeiro, um antigo a resolver, é o Código de Hammurabi, 1700 a.C., da Babilônia. Ele falava: se você cobrar mais do limite máximo, você não precisa pagar. Quer dizer, então o prestador tinha uma barreira, né? Como é que você faz essa barreira? Como é que você faz com que a intermediação funcione? E ao longo da história, muitos escreveram sobre isso. Aristóteles, esse daqui é o romano, Marco Túlio César. Ele tem uma frase muito bonita, que fala: nada afirma e mantém unidas todas as partes da sociedade como a confiança e o crédito, que só podem ser mantidos se os cidadãos têm alguma pressão e necessidade de pagar honestamente o que devem uns aos outros. Quer dizer, como é que você... Se eu compro um negócio, se for no restaurante, o garçom tem que achar que eu não vou fugir sem pagar. Como é que você faz com que funcione? O que é? Como é que você faz que isso funcione? E você tem, ao longo da literatura, na Bíblia, o Deuterônio falava: não, ao estranho emprestarás a usura, mas ao teu irmão não. Ou, olha que estranho, os budistas, no livro deles, falam que você podia cobrar com penhor 80 avos por mês
e sem penhor 2% ao mês. Quer dizer, essa preocupação em como é que você administrava o crédito. E você chega na Idade Média. Na Idade Média, você já tem... Você fazia o crédito. Você fazia o crédito nas feiras, e aí o que você fazia? Você tinha basicamente bancas, e aí você tinha os negociadores de títulos e os ourives. Os ourives, porque detectar a qualidade do ouro, de uma moeda, não é uma coisa trivial, é uma coisa difícil. E como é que você guardava o ouro? E aí toda essa banca comercial de que o ourives guardava o ouro, emprestava títulos, vem daí. E, então, tudo que é banco comercial mais ou menos tem origem nessa época. Aí vem a palavra banca, quebrar a banca, né? Quebrar a banca. E bancos de investimentos, o que faziam mais negócios, né? E aí você tem, por exemplo, esse banco daqui, o Banco Monte de Piatti di Siena, foi fundado em 1472. Sem banco central, ele ainda existe, mas sem banco central, sem regulação nenhuma, conseguiu sobreviver mais de 400 anos. Está sobrevivendo, quer dizer, 400 anos sem banco central e depois alguns anos sem com banco central, mas continua lá firme. Pessoal, faz favor, pessoal, fechem os microfones e o vídeo, senão interfere muito. Faz favor, todos fechem, senão a gente não ouve o Trosta direito. Faz favor, continua, Trosta. Bom, aqui você tem o Lloyds Bank, né? De 1765. Você tem o Barclays de 1690, quer dizer, são bancos que por séculos funcionaram bem, sem ninguém. Esse outro banco, por exemplo, na Alemanha, o Warburg, foi fundado em 1798, quer dizer, está há 222 anos com a mesma família. O que fez essas instituições sobreviverem? Boa prática bancária, bons princípios bancários. Quer dizer, você seguindo esses princípios, você funciona bem. E o que são esses princípios? O que são essas regras sobre bancos, né? A primeira delas, por exemplo, um dos pensadores, quer dizer, desde a antiguidade, você pensa, esse daí é Thomas Gresham, a lei de Gresham, né? Ele viveu de 1519 a 1579 e ele falava: a má moeda expulsa a boa. Se eu tenho que dar troco para vocês, eu tenho uma nota velha e uma nota nova. Normalmente você dá a nota velha e fica com a nova, uma coisa assim. Mas, por exemplo, para explicar o bimetalismo na história, você usava a lei de Gresham. Por que a gente chama a prata, la plata em espanhol, e não o ouro, que era o laço mais importante? Justamente por isso, que as pessoas ficavam com ouro e davam a prata. Ou aqui, a indexação, o CDI, quer dizer, tudo isso, que aplicação que eu liquido, quer dizer, tudo isso você tem uma regrinha simples que explica. Aí esse daqui é Adam Smith, né? Adam Smith, para muitos, é considerado como o pai do liberalismo, a mão invisível. Ele escreveu muito sobre moedas, sobre evolução de preços, né, no livro dele, e falava também sobre a importância que moeda depende de credibilidade e sobre especificamente... Aí o Luiz foi outro que acharam que era, mas não era. Ele já tem um problema, aí falaram que era, mas infecção no pulmão eles têm. Pessoal, faça favor. Isso é doença que ele tem faz tempo. Fechem o microfone. Aí no fim não era. Não era. Graças a Deus. Pessoal, feche o microfone e o vídeo, senão a gente não ouve o troço. Ele está internado? Tem alguém com o microfone aberto? Fechem, por favor. Por favor, troço. Continue. Então, ele falava, o próprio Adam Smith falava especificamente sobre bancos, falava que tinha a obrigação de criar muros refratários para evitar a propagação do fogo. Quer dizer, não falava que era um vale-tudo, um anarcocapitalismo. Ele falava, você tem que pôr limites. Aí você tem esse daqui, que é Alexander Hamilton. Acho até bonita a frase, não é por conta disso que eu coloquei, mas ele fala: eu nunca espero ver um trabalho perfeito de um homem imperfeito. Muito sobre a natureza humana.
mas também falava que o crédito, e um dos grandes responsáveis pelo grande crescimento dos Estados Unidos, ele falava que era o motor do crescimento. Um presidente americano, Herbert Hoover, falava que o crédito é o sangue vital dos negócios e dos empregos, né? O outro presidente americano, que é Thomas Jefferson, foi o terceiro presidente americano, falava: eu sinceramente acredito que os bancos são mais perigosos que exércitos armados. Ou, se o povo americano vai deixar os bancos privados controlar a emissão, a criação de moeda, vão tirar toda a propriedade deles até que seus filhos se acordem sem lar no continente que seus pais conquistaram. Quer dizer, essa visão dual do crédito existe até hoje. Esse cara aqui é sensacional. Eu acho que o melhor livro de banco que eu já li até hoje, eu não sou o único economista que acha isso, é Lombard Street. Esse cara chama-se Walter Baggiot, escreve muito bem. Ele fala coisas assim, tipo, a história da civilização está cheia de crenças e instituições que foram indispensáveis no princípio e mortais depois. Ou outra muito bonita que fala: uma das maiores dores da mente humana é a dor de uma ideia nova, né? Que as pessoas não mudam de ideia, mudam a realidade e não mudam de ideia. Sobre duas frases mais que eu queria falar. Outra, ele falava: a Inglaterra tem dois conjuntos de instituições, as dignificantes, que impressionam, e as eficientes, que governam. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a copomização. Todo mundo fala do Banco Central sobre o Copom. O que vai acontecer com o Copom? Esquecendo todo o resto que está acontecendo. Quer dizer, você cria um mito que é o Copom e esquece que o que está acontecendo. Outra frase muito bonita, dedicada a alguns que estão me assistindo aqui, chama: ser chamado de London Banker, ser chamado de banqueiro londrino, tinha um charme especial. Deveria representar, e frequentemente representava, uma combinação de sabedoria pecuniária e de uma educação refinada que era raramente encontrada em outra parte da sociedade. Quer dizer, os banqueiros eram admirados. Aqui no Brasil você tinha isso, que era comum no gerente do banco, o padre e o prefeito eram as três pessoas mais importantes. Aqui, só ilustrando isso, a Mary Poppins, ela era babá de umas crianças, e aí até ela canta, isso eu peguei do YouTube, vocês podem ver, mas a letra em português falava: um banco inglês é administrado com precisão. Um lar inglês não exige nada menos do que isso. Tradição, disciplina são as regras, sem elas, desordem, caos, né? Preste atenção nas frases: tradição, disciplina e regras são as ferramentas. Quer dizer, é isso que faz funcionar. Quer dizer, tradição implica em credibilidade e que você tem regras boas. E disciplina das pessoas. Quer dizer, você tem as regras, você seguindo bem as regras, você consegue. Você tem, assim, em banco, uma série de regras que você aprende. Confia, mas verifica. Né? Às vezes, se entregava alguém, você verificou o troço, verificou, mas verificou com os próprios olhos, né? Ou papel aceite qualquer coisa, ou não avalia o livro pela capa, mas olha o que tem dentro. Olho no olho, outra coisa muito importante, você falar com as pessoas. Às vezes, você vê uma empresa, o que é. Ou a história do brilhante, o Cassucci gosta muito de falar isso, e o caco de vidro, né, que diz que um brilhante numa caixa de sapato é um caco de vidro, e um caco de vidro numa caixa de brilhante é um brilhante, sobre o esmero, o capricho, a qualidade que tem que ter as coisas. Para crédito, especificamente, você falava dos 5 Cs do crédito, que era caráter, capacidade, condições, colateral e capital. Quer dizer, você analisar bem isso. Aqui no Brasil, só se olha para colateral, quer dizer, tem garantia empréstimo, quer dizer, e você não olha para todo o resto que tem que olhar. Esse é outro muito bonito e muito importante, fala água para cozinhar e água para apagar incêndios. Você deveria emprestar para alguém que vai cozinhar e não deveria emprestar para urgências, quer dizer,
E aqui você tem isso, você empresta muito no cheque especial, que é para urgência, e pouco para investimento, para fazer crescer. Você teve no último ano mais concessões do cheque especial quanto à garantia do que capital de giros, do que aquisição de bens. Quer dizer, você não está seguindo isso. E para a pessoa física, cheque especial e quantitativo do cartão, mais importante, por exemplo, do que financiamento imobiliário. Quer dizer, você tem uma certa inversão de valores. Essa daqui não mate galinha, colhe apenas os ovos. Quer dizer, se você tira mais do sistema, não dá. Quer dizer, o tanto que você paga de juros tem que ser igual ou menor do que o resto da economia produz. Aí esse outro pato, galinha que segue pato morre afogado, quer dizer, vale não só para banco. Quer dizer, se você não conhece o negócio, não faz, não investe no que você não conhece. E outros investimentos, não põe dinheiro bom para salvar dinheiro ruim. Ou fazer preço médio mata, quer dizer, mediocridade faz. Ou não cava um buraco pequeno para tampar, um buraco grande para tampar um pequeno. Quer dizer, então você tem uma série de ditados, recomendações que ainda valem assim, até para o dia a dia da gente. Sobre liquidez, por exemplo, falava liquidez em excesso é mortal, escassa é letal. Né? E aqui é o contrário, quer dizer, o Brasil é um dos países que tem mais exigência de liquidez. Mais exigência de liquidez é mais custo. Mais custo é dinheiro mais caro. Para cobrança também tinha alguns ditados, né? Muito interessante. Renegocie com quem quer pagar e cobra de quem não aparece quando deve pagar. Quer dizer, aquela pessoa que está preocupada em pôr em dia as coisas, você tem que, de alguma maneira, dar, né? Tem que ser rápido, por exemplo. Diz que no Velho Oeste, quem demora para tirar morre. Na cobrança, quem demora para cobrar dança, né? Mas também outras coisas. Põe devedor no assento do motorista, fixa limites, quer dizer, pensar numa coisa racional e não industrial, como você vê sempre, né? Outra coisa muito importante que diz que nada estraga mais os bancos que o bom tempo. Na Argentina tem até um ditado, diz, a água mansa me acuda a Deus, que dá bravo eu dou um jeito. Quer dizer, começa a andar tudo muito bem, começam a afrouxar os controles, começa otimismo demais, e aí pode ter problemas. Olhando para o futuro, quer dizer, você tem que pensar que você é uma ponte entre o presente e o futuro. Quer dizer, não espera você esteja com sede antes de cavar um poço. Boi sonso, chifrada certa. Ou quem não cuida do seu fica sem nada. Obsolescência é o resultado da adaptação interna mais lenta do que a transformação externa. Né? Ou tem uma propaganda que eu acho muito boa, vai que, né? Todo banqueiro sabe que o banco de fechamento de hoje é diferente do banco de abertura de amanhã. Quer dizer, a realidade está mudando. Você tem que rapidamente ir um passo à frente. Quando vem a tormenta, né? Primeiro tem esse que saiu esse artigo na Folha, no Estado, bons banqueiros são como bons chás, só podem ser apreciados com água quente. Na crise uns choram, outros vendem lenços. Usar limões para fazer limonadas. As coisas deixadas por si só pioram. Um pequeno furo afunda um banco grande. E eu estou achando que essa é a motivação da minha conversa, né? Diz que não é a velocidade que mata, é a parada brusca. Quer dizer, você pode correr a 300 por hora. A hora que você para é que tem os problemas. E a gente está indo nessa direção. Aí a outra pergunta que você faz, se você está com problemas, é um problema meu ou é um problema do sistema? Essa preocupação, que às vezes os problemas são individuais, às vezes são coletivos, foi o que deu toda a discussão, todo o debate sobre Banco Central na literatura, tá? Vem desde metade de 1700 até final do século XIX, o livro do Baggiot foi o emblema. E aí você tem, essa é uma foto do Banco da Inglaterra. Para vocês terem uma ideia, o Banco da Inglaterra foi privado até 1946. Era um banco que fazia o papel de banco central, mas era privado. E esse conflito, essa discussão, e aí aos poucos
foram entrados. O primeiro banco central do mundo, os primeiros foram da Alemanha e do Japão no final do século XIX. Aí depois você tem o Banco Central americano, né? Foi de 1913, 1914, quer dizer, foi criado e depois começou a operar. E aí, bom, o que deu, né? A grande crise de 29 com o Banco Central. O que eles fizeram depois da crise? Fizeram o FDIC, em 1933. O que aconteceu? Mais instituições para regular o que tinha que ser feito. Aqui são jornais, são 3 revistas do The Economist, 2004, 2005 e 2006. Quer dizer, em 2004, uma capa dizia medos no futuro para a economia mundial, restaurando o equilíbrio. Essa daqui eu acho melhor, 2006. Faz uma analogia com Darth Vader, com Guerra nas Estrelas. The Dark Side of Debt, o lado escuro da dívida. Por que é importante ver? Quer dizer, antecipando o que aconteceu. Foi a crise do Lehman Brothers, né? Quer dizer, você tinha um problema, você podia antecipar o problema e não foi nada. E note que a crise é financeira e quem apanha é quem não é financeiro, né? Falhando em se preparar, a gente se prepara para falhar. Esse é o Banco da Basileia, né? A Basileia existia como um lugar de encontro de banqueiros centrais. Se reuniam lá 1 ou 2 vezes por ano, poucos banqueiros primeiro G7, G8, G10, e contrataram um economista inglês, Cook, para fazer alguma coisa que regulasse os bancos do mundo, para você evitar ter o efeito dominó. Aí foi o Acordo da Basileia, em 88, né? Esse acordo tinha 30 páginas. Foi uma coisa amadora, entre aspas, né? Poucos banqueiros, que virou lei em mais de 150 países. Aí o pessoal se entusiasmou. Aí veio Basileia II em 2004 com 347 páginas, quer dizer, 11 vezes mais páginas. Aí veio a crise de 2008 e 616 páginas, né? Aqui, quando foi implantado no Brasil, foi a Resolução 2099, em 1994, logo depois quebraram 11 bancos nos próximos 6 meses. Quer dizer, às vezes não entender um pouquinho a dinâmica do setor bancário, dá problemas, né? Essa é a foto do Banco Central do Brasil. Interessante que a lei do Banco Central do Brasil foi 4095, foi lançada, foi feita pelos militares, 31 de dezembro de 64, mas foi elaborada pela Associação de Bancos do Estado do Rio de Janeiro. Eles se juntaram, tiveram muitas discussões, o que deviam ser as regras, como é que você devia operar o sistema. E nos anos seguintes, o sistema financeiro foi muito importante na retomada da economia, tanto por crédito habitacional como para o crédito de consumo, né? E aí o Banco Central foi para Brasília, né? Em Brasília ele está longe de tudo e de todos, totalmente. Só para dar uma ideia, com os números, normas em 1999, resoluções circulares, cartas circulares, comunicados, atos do presidente, atos do diretor, foram 967. 10 anos depois, em 2009, foram 1.688. E no ano passado, um recorde histórico, 2.228 normas, quer dizer, 8,7 normas por dia. Quer dizer, os banqueiros, até antes disso, cuidavam dos 3 Cs, CCC, que era crédito, clientela e custos. Eram as 3 coisas que você tinha que olhar para o banco dar certo. Aqui é compliance, compliance e compliance. É mais compliance. Um exemplo emblemático é o relatório socioambiental, né? O que aconteceu? Alguns bancos tinham algumas ações ambientais, sociais, educacionais, ainda tem, e divulgavam esse resultado. Aí o Banco Central entrou
E só vou ler um pedacinho. O Banco Central estabeleceu a obrigatoriedade de uma política de responsabilidade socioambiental, um diretor responsável e um relatório anual. Exige sistemas, rotinas, procedimentos que possibilitem identificar, classificar, avaliar, monitorar, mitigar e controlar o risco socioambiental presente nas atividades e nas operações. O registro de dados referentes às perdas em função dos danos socioambientais pelo período mínimo de 5 anos, incluindo valores, tipo, localização, setor econômico, objeto de operação, avaliação prévia dos impactos socioambientais negativos de novas modalidades de produtos e serviços, inclusive em relação ao risco de reputação, e procedimentos do gerenciamento do risco socioambiental, as mudanças. Quer dizer, primeiro, questão ambiental do Ministério do Meio Ambiente, do que seja, mas não é do Banco Central. Quer dizer, é uma visão assim, totalmente... e algumas exigências, por exemplo, com câmbio, agora estão falando que vão mudar, mas algumas dessas regras são da década de 30, um absurdo que acontece. Aí você que o Banco Central faz relatório socioambiental, aí você vê o relatório socioambiental dele, processamento de resíduos de cédula evita o consumo de combustíveis fósseis. Programa social viabiliza a primeira experiência no mercado de trabalho para 60 jovens. Racionalidade na gestão dos computadores. BC adora. Quer dizer, fala sobre o ambiente, mas sobre o social, quer dizer, que é o importante no banco, quer dizer, qual que é a contribuição social, econômica. Isso é um detalhe, quer dizer. Então, totalmente fora da realidade, né? Lembra que eu falei que bancos são pontes? Aí o que acontece? Os bancos viram a ponte, o que eles fazem? Pedágio na ponte. Aí você tem imposto inflacionário, tributo, compulsório. Atualmente você está com 10 projetos no Congresso. Como eu falei um pouco antes, agora nós não vamos ter a CPMF, vai ser CPMF digital, está no jornal de hoje. Quer dizer, quanto mais pedágio, pior funciona a ponte. Quer dizer, não tem rendimento na sociedade que aguente isso. Quer dizer, fora que é uma visão míope. Quer dizer, se você faz a economia crescer, você tem como arrecadar muito mais. E nós estamos agora nisso, numa crise. Nós temos, antes de começar a aparecer o Covid, em dezembro, você tinha 6.143.333 empresas inadimplentes. O universo de empresas no Brasil, alguma coisa entre 12 e 14 milhões. Você não sabe o número exato, porque algumas dessas empresas são só no papel. Quer dizer, uma em cada duas está negativado. Quer dizer, inadimplentes devem ser mais, porque às vezes a empresa não paga, mas você não negativa ela. E você tem 63.782.360 cidadãos com anotações de atraso. Quer dizer, nós estamos no meio de uma crise de crédito que começou antes da crise do coronavírus. Com a crise, vai piorar. Lembro vocês que quando uma empresa fica inadimplente, vai à falência, não só todas as instalações viram sucata, como fornecedores pagam um pouco da conta, colaboradores também, e você destrói riqueza. Quer dizer, a empresa que vai para começar do zero, ela não tem como recuperar os relacionamentos pessoais. Eu vou resumir tudo, né, assim, em uma imagem. 99 eu acho que foi uma inovação muito boa. Primeiro, foi bom para desempregado. Então, alguém está desempregado, vai lá, compra um carro financiado, né, ou a locadora compra carros e financia e aluga. Foi bom para as fábricas, mais carros. Foi bom para o 99, óbvio. Foi bom para os bancos. Quer dizer, você olha, foi uma das linhas de crédito que mais cresceu, financiamento de automóveis no ano passado. Foi bom para o governo, quer dizer, e foi bom para todos nós. É mais barato e você tem mais transporte com 99. Com essa crise, óbvio que despencou a receita. Então, inadimplência vai disparar nesse mercado. Com certeza, eu vi uma reportagem de uma mãe de família que trabalhava com Uber, com 99 na Folha, falava que ela faturava 1.300
por fim de semana, que ela ficava direto, e agora só 300, que ficavam ainda na porta de hospital, arriscando. Quer dizer, obviamente que ela vai ficar com o carro até tomarem de volta, mas não vai pagar. Eu não tenho dúvida a esse respeito. Quer dizer, é hora da gente entrar nessa roda e reinventar o sistema, né? Pior ainda, agora fizeram rodízio, o táxi podia circular, mas aplicativo não. Quer dizer, nós temos que começar a repensar. Deu problema, já não adianta mais. Se quiserem cobrar, executar garantia, à vontade, mas vão encher os pátios, como aconteceu alguns anos atrás, de automóveis, e o valor dos carros usados vai despencar por falta de uma ação. Eu acho que o Brasil, né, o governo lá usa uma bússola com mapa no mundo de GPS. Lembrar um pouquinho assim, banco com uma ponte de presente e futuro. Mudou a realidade, você tem que ajustar a ponte. Ele pode ser um motor para crescer ou pode destruir mais a economia. Quer dizer, você tem que pensar como é que você faz. E você continua. O governo suspendeu o CPMF por pressão da Fiesp por 90 dias, muito bem, mas já aumentou, já fala da CPMF eletrônica, já aumentou o lucro dos bancos. Quer dizer, quem paga é o banco, mas incide sobre quem pega dinheiro emprestado, né? Nesse momento, quer dizer, com mais incerteza, menos crescimento, a prescrição para o banco é pisar no freio. Quer dizer, ou você muda, ou vão pisar no freio. Quer dizer, uma ação. Você precisa pôr regras de liquidez, você precisa mudar a tributação. Olha o que esse governo fez, só para dar uma ideia para vocês. O LCA é uma aplicação que você paga 0 de imposto. Ele aumentou o limite das LCAs. Quer dizer, quem vive de juros, agora tem mais dinheiro onde aplicar e não pagar imposto. Não entra nem no imposto de renda. Quem pega dinheiro emprestado chega a pagar, dependendo da operação, até metade da operação dos juros para o governo. Isso não vamos mudar. Mudamos o outro. Você não tem regras de precificação, de classificação de operações que funciona. A regra é totalmente furada. Eu vou dar um exemplo de como é furado a questão da transparência, né? Se você olhar na nota de crédito, na última nota de crédito, o rotativo médio está 326% ao ano. O parcelado, 168% ao ano. Isso também está subestimado porque o IOF não está incluído nessa conta. E a média dos dois é 43%. Espera um pouquinho, eu falei 326, 168, a média dos dois dá 43%. O Banco Central põe operações à vista, que nas concessões equivalem mais ou menos a 25% do total das concessões para a PF, como uma operação de crédito. Não recolhe IOF, mas isso é um detalhe. Aí o que acontece? Inclui isso na média, a taxa média cai, inadimplência cai, relação cai. Quer dizer, nós acabamos vestindo a noiva de maneira errada para a situação do crédito. Tem gente fazendo teses com isso, com dados totalmente furados. A indexação. Dá para mudar tudo agora, não precisamos esperar. Por exemplo, a tributação, PIS, COFINS e IOF, não precisam nem de noventena. Quer dizer, se ele faz o decreto hoje, dia 21 de maio, dia 22 começa a valer. Com dólar é outro desastre. Nós temos 360 milhões, agora 350 bilhões de dólares de reserva, mas não pode usar. Não usa. Quer dizer, só o prejuízo dessa alta do dólar dá mais ou menos 10% do PIB para as empresas. O que quer dizer isso? Que uma empresa que tinha uma dívida em dólares, né, ou emitiu bônus, ou uma linha dolarizada, disparou, né? A dívida dela sem receber um centavo a mais, quer dizer, já está ruim pela crise, agora está ruim pelo dólar. E não se faz nada, continua atuando no mercado futuro. Quer dizer, são todas mudanças que dependem só de boa vontade para fazer. E só para concluir, quer dizer, aqui a ponte, né, do presente e futuro, né, do Brasil, a ponte que a gente pode construir, a relação crédito-PIB do Brasil, de acordo com o do Banco Central, é 48% do PIB. A relação crédito-PIB de países de renda semelhante do Brasil é 118% do PIB. Quer dizer,
você tem 70% do PIB para crescer, pode fazer muita diferença, né? E eu acho que dá para fazer diferença, eu acho que dá para mudar tudo. Eu acho que a primeira coisa a mudar diz a missão do Banco Central, está lá, assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda, é um sistema financeiro e sólido. Eu ia propor uma missão diferente. A missão do Banco Central é assegurar a saúde financeira dos cidadãos no Brasil. E aqui é o comercial da minha empresa. Uma musiquinha de fundo para o comercial. Estou à disposição para perguntas. Muito obrigado, Troster, pela sua exposição. Inclusive, aprendemos muito do ponto de vista histórico e de conceitos aí na questão do banco. Só uma ilustração, eu trabalhei no Banco Mercantil também, no início da década de 70. Lá na Paulista, lá visitei aquele prédio lá. E o meu pai foi gerente do Banco Mercantil. Mas vamos lá. Tem 3 perguntas iniciais que eu vou fazer para você aqui. Manda ver. Tá aqui, desculpa. A primeira é o seguinte, do Haroldo Silva. André Lara Rezende revisitou a teoria quantitativa da moeda e mostrou que juros altos aumentam a inflação no longo prazo. O Copom elaborou com nossas altas... o Copom colaborou com as nossas altas taxas de inflação, na sua opinião? Então, eu vou fazer 2 perguntas, tá? Aí você responde. A segunda, hoje tramita no Congresso do Luiz Cinzento. Hoje tramita no Congresso um projeto com a intenção de atribuição de teto para a cobrança de juros por parte dos bancos. Na minha opinião, o que reduz os juros são educação financeira e concorrência. Qual a sua opinião? Essas 2 aí, depois eu coloco as outras. Faça favor. Eu acho que assim, o que contribui para a inflação alta? Primeiro, contas fiscais. Segundo, indexação. Olha como é que funciona o sistema de indexação. Você tem uma empresa, você compra e vende, sei lá, vinho, né? E você faz um empréstimo. Vou comprar vinho, põe uma margem e vendo o meu vinho. Aí o que acontece? Você faz empréstimo, 80 e poucos % dos créditos são em CDI. Aí aumenta a taxa de juros, aumenta a minha dívida. Poxa, meu preço é o vinho, eu compro e vendo vinho aqui no Rio Grande do Sul e fico dependendo disso. Quer dizer, você tem umas regras de indexação que não fazem muito sentido. Segundo, você tem uma coisa chamada moeda remunerada no Brasil. Você deposita no banco hoje, 2 dias depois você já está recebendo. Quer dizer, o que acontece? Qual que é o problema com a moeda remunerada? É que cada vez que sobe a taxa de juros, aumenta a renda de quem vive de renda. Então, você sobe a taxa de juros para diminuir o consumo, aumenta o consumo, né? Então, você tem que começar a ver todo esse arcabouço que funcionava numa época de inflação alta e foi necessário para manter o poder da moeda, não pode mais ser usado hoje em dia. Então, o problema não é o Copom, né? O Copom errou a mão algumas vezes para um lado, para o outro. Eu acho que o grande problema é você não focar no que é importante dos bancos, que era crédito para fazer a economia crescer, aumentando a oferta de bens e serviços, baixam o preço, aumenta a oferta, isso tem uma pressão negativa em preços. Se a gente só olha para o Copom, não olha para o que é importante. Você está diversionando a atenção. Tem todo um ritual, ata, o pessoal fica lendo um monte de coisas e não olha para o que você tem de importante. Sobre o Luiz Cinzento, teto de juros. Por que a gente não vê o que é importante? Sabe? Acaba com moeda remunerada, que é um custo para os bancos. Não tributa o crédito, o único lugar no mundo que é tributado assim, reduz compulsórios, faz regras de precificação, de classificação de operações. Quer dizer, por que quando você vai aplicar num banco, a pessoa tem que ser certificada e quando normalmente você vai aplicar porque você já tem renda, né? Você já tem. Agora, se você não tem nada, aí vale tudo.
Isso é um anarcocapitalismo que a gente não pode conviver com eles. Quer dizer, então, estamos querendo, sabe, a criança está com febre, tudo bem, põe ela numa banheira de água fria. Você vai baixar a febre hoje, mas se ela vai pegar uma pneumonia amanhã. Então, eu acho que a gente tem que começar a olhar um pouquinho mais o que é importante. No caso específico agora, por que não vende reservas? Eu não entendo isso. O Banco Central entrar hoje falando, olha, eu estou pondo 40 bilhões de dólares, eu compro tudo que tiver a 5,70 e vendo tudo que precisar a 5,20. Amanhã ele vai baixando isso, em 2 semanas nós estamos com a taxa de câmbio a 4. Quer dizer, nós estamos brincando. Eu, pessoalmente, eu não gosto de fazer previsões assim com contundência, mas nós vamos fazer essa crise do vírus virar uma crise de crédito. E não podemos deixar que isso aconteça. Eu estou muito preocupado com isso. O motivo, quando o Hélio me convidou para a palestra, eu falei, vamos embora. Né? Eu já fiz essa palestra antes para a CMS, já pus artigos no jornal. Nós temos que evitar isso, e estamos a tempo de evitar. E a chave está só no Ministério da Fazenda, não precisa nem do Congresso Nacional. Não sei se respondi, Luiz. Bom, tem mais algumas perguntas. O Carlos Júnior, o Bacen, eu vou colocar 2. O Bacen está refém da FEBRABAN. Tem um alinhamento muito próximo e distante da realidade brasileira. Então, está refém, distante da realidade brasileira. E a Maria Alejandra, como melhorar a intermediação financeira no Brasil, considerando o empossamento da liquidez e a situação dos bancos médios na crise? Haverá concentração bancária no cenário pós-pandemia? Bom, Carlos, a questão, assim, eu prefiro não falar muito sobre instituições ou pessoas, sempre eu gosto de analisar os quês e não os quens, né? Então, mas eu acho que a questão não é essa, a questão é o que é o melhor para o país, o que é melhor para a nação brasileira. Não dá para pedir para os bancos, num cenário como esse, emprestarem mais sem ter alguma compensação. E aí vou para a resposta da liquidez. Quer dizer, para a Alejandra, para mim, uma das melhores economistas do Brasil, tenho muita admiração por ela. Que você tem que pensar um pouquinho? Primeiro, desonera a intermediação. Segundo, o banco agora, o que acontece? Ele empresta, o risco de crédito aumentou, incerteza aumentou, sabe? E ele tem que proteger os acionistas e os depositantes. Como é que você faz isso? Desonera a intermediação, tira. Uma canetada, faz o decreto hoje, amanhã já está valendo. 2, o banco tem restrições para deduzir perdas. Então, o que você pode fazer? Olha, as perdas você pode deduzir em dobro. Quer dizer, faz isonomia fiscal. Você faz isso, o banco quer emprestar, a vocação do banco é emprestar. Mas a vocação do banco também é não pôr dinheiro bom atrás de dinheiro ruim. Você tem uma oportunidade do sistema ajudar a crescer ou um risco, sabe? Tabelar. Estou aumentando o imposto de renda dos bancos, o projeto está no Senado. Sabe? Eu vou trabalhar, vou arriscar mais e vou ganhar menos? Não. Sabe? Ninguém abre uma farmácia porque está preocupado com as doenças, um restaurante porque as pessoas estão preocupadas com a fome. A gente tem que pôr limites, tem que pôr regras de precificação, de classificação, uma série de medidas para evitar abusos, com certeza, mas regras inteligentes e adequadas à situação. Não vale tudo para tomador de crédito, muito cuidado para quem aplica, quer dizer, dá para fazer, Alejandra. Vamos lá, Odilon. Tem mais o José Alberto. Parabéns, Troster. Como você vê as novas moedas eletrônicas, tipo Bitcoins, ou mesmo a nova moeda eletrônica chinesa? E aí ele continua. E os cartões de crédito são um problema também para os bancos centrais? E aí o Ricardo coloca, Troster, o que fazer para o sistema bancário deixar de ser tão concentrado? As fintechs e assets são as únicas alternativas?
Então, vamos por partes. Eu acho muito bom a moeda eletrônica. Eu só não acho, por que eu não posso ter uma conta em Bitcoin no meu banco? Né? Eu acho que você poderia, sabe? Banco, sabe? Se eu quiser ter uma conta em Bitcoin, é muito melhor ter uma conta no banco, eu tenho garantia, eu tenho proteção. O banco pode me proteger muito melhor de fraudes e tudo isso. Bitcoin. Eu acho que a gente podia ter conta em dólar. Hoje, o custo de carregar reservas é do Banco Central. Se eu tivesse conta em dólar, quer dizer, se eu sou muito rico, eu posso abrir uma conta no Banco Brasileiro em Nova York em dólares, mas não posso abrir aqui. O risco é o mesmo, tudo mesmo. Quer dizer, se eu sou um Zé Mané que não tem capital suficiente, eu tenho que comprar dólar e deixar embaixo do colchão. Então, eu acho que escolha da moeda, dólar, o que for, devia poder ter, devia ser legalizado, sabe? A gente tem que fazer uma boa gestão. Quer dizer, a função do Banco Central é melhorar a saúde financeira das pessoas. Cartões eu acho muito bom. Eu acho que o problema é o preço. O preço é consequência também do custo. E o custo também é consequência dessa política bancária que a gente está só com menos de 48%. Esse 48% subestima algumas coisas, do PIB. Quer dizer, é a porta de entrada para a vida financeira das pessoas. Né? Não acho que, eu pulei do Luiz Cinzento uma parte, não acho que o problema, você não tem 6 milhões de empresas e 61 milhões de cidadãos inadimplentes por falta de educação financeira. É o sistema que está feito para não funcionar, para ter inadimplência alta. Nós temos que mudar essa dinâmica, e dá para mudar essa dinâmica. E eu não acho que concentração em si é um problema. O problema é o bom funcionamento. Eu dou um exemplo que eu gosto de usar: supermercado. Tanto faz se você tem mega lojas ou lojinhas de bairro, né? Eu aqui tenho perto um Carrefour, mas tem um mini Pão de Açúcar, um mini Carrefour também. Quer dizer, concentração depende de tecnologia, de regulação. Você vê hoje, os bancos grandes não são nem os que têm a rentabilidade mais alta do sistema, nem os que cobram as taxas mais altas do sistema. O problema, sabe, a gente fica com o diagnóstico errado, o problema é a concentração, então põe fintech e resolve. É que nem falar a questão da educação no Brasil. Educa todo mundo que vai resolver. Bom, educa então meus netos que vão ver isso, até lá a gente fica andando de lado? Não, tem que investir na educação. Educação são as 3 prioridades do país, perfeito, mas temos que fazer alguma coisa agora para o país crescer, senão não vai ter dinheiro para pagar professor. Usando só o exemplo assim, de educação, eu, Alejandra, vários que estão assistindo, estudaram na USP. Eu acho um absurdo ensino gratuito na USP. Eu acho um absurdo. Eu podia ter pagado, a Alejandra podia ter pagado dela e de mais alguém. E é de graça. Quer dizer, a elite que vai lá não paga e quem vai numa escola de periferia tem que se sujeitar a umas condições ruins. Então, nós temos que começar a repensar o Brasil. E eu acho que grande parte da responsabilidade está entre todos nós, os economistas, né? Então, acho que concentração não é um problema. O problema é abusos de poder de mercado, esse tipo de práticas predatórias. Isso eu acho que é um problema. A Anvisa evita que, por exemplo, que o supermercado venda produto estragado, qualidade perdida, esse tipo de coisa. Nós devíamos ter a mesma coisa para intermediação financeira, uma Anvisa que funcione, né? Não sei se respondi para Alejandra. Né? Bom, não há mais perguntas, Troster. Primeiro, eu queria destacar que o Pedro Afonso, vice-presidente do Conselho, presidente do sindicato, está acompanhando, o Haroldo, que comigo está coordenando esse novo trabalho que o Conselho está oferecendo, tá certo? Do debate, convidar vários especialistas nas mais diversas áreas e das mais diversas tendências políticas para que a gente faça um debate democrático. Então, o Conselho aí, o Troster, nosso presidente, o nosso presidente está
inovando nesse sentido aí, o Barsi, tá? Que inclusive na semana que vem vai fazer uma palestra. Então, como não tem mais perguntas, Troça, eu queria agradecer novamente a sua presença, foi bastante ilustrativo. A Graça está falando que encaminhou uma pergunta. Deixa eu ver aqui, Graça. Um minutinho. Vamos ver se eu pulei. José, Roberto, há mais duas, viu? Gilão, tem mais duas, viu? Depois do Zé Roberto, né? Um pouquinho que eu não estou vendo aqui. Então, depois do Ricardo Ticolá, tem José Roberto. Haroldo, Luiz, Carlos, Maria Alejandra, Carlos... Eu vi aqui, Graça Aparecida. Ah, está aqui. Bom dia, palestra esclarecedora. Os slides muito bem elaborados. Tem uma pergunta para o palestrante. Gostaria de saber a opinião do economista se a rede bancária não vem se aproximando de práticas de uma rede de lojas comerciais. Os gerentes nos apresentam produtos e alegam que precisam bater metas. Isso é prática comercial. Gostaria de saber um pouco mais. Todas as vezes que conversamos com os gerentes, vêm as propostas de compra de produtos, Graça Aparecida. Tá? E o Adenal era essa. Prazer em rever, gostaria de saber sobre qual é o principal fator... Desculpa aqui. Qual o principal fator que você vê o deslocamento da taxa bancária contra a Selic, que é repassado à sociedade brasileira? E sobre sua opinião com a relação à diminuição das barreiras de entrada em novas instituições bancárias junto ao mercado brasileiro. Isso poderia ser uma solução. Tá? Então, é isso aí nós já vamos, você pode fazer as considerações finais. Essas duas perguntas e depois as considerações finais. Faça favor, Trosta. Bom, primeiro, quando eu vou comprar uma camisa, né? Eu entro numa loja para comprar uma camisa, né? Aí o cara sempre fala, você não quer comprar uma gravata também? Você não quer comprar um cinto? Você não quer comprar um sapato? Né? Eu não quero, só quero a camisa. Não. Eu falo, se você me oferecer alguma coisa a mais, eu vou embora. Eu já falo de cara, porque não quero comprar. Se eu vou comprar camisa, é porque eu quero comprar camisa. Então, o que eu preciso ter quando eu vou comprar camisa? Tem a loja, tem a camisa, tem o preço da camisa, e eu posso só comprar camisa. Se eu comprar camisa, eu não sou obrigado a comprar um cinto, um sapato, uma meia, o que for. Mesma coisa em banco, você tem que ter transparência. Isso é função da Anvisa na farmácia e a função da autoridade responsável pelos bancos aqui, de cuidar que isso aconteça. Então, tudo bem, ser comercial, por música, o que for, mas vamos definir bem, pão, queijo. Quer dizer, então, pode oferecer, mas eu não quero comprar. Eu acho que ele tem um vendedor numa loja, deve ter metas para vender, um gerente também tem as metas dele, mas isso não é problema do meu. O problema é que eu receber pelo que eu pago. Ele não pode me vender a camisa e pôr uma camisa usada na caixa, tem que dar a camisa que eu comprei, né? Mesma coisa no banco. Eu acho que isso tem que ser uma relação clara entre os dois. Segundo, a segunda pergunta, eu acho essa questão, por que a Selic está 3,25, 3,5 e cheque especial, por exemplo, de dois bancos estatais, a média dos dois bancos estatais, cheque especial para a pessoa jurídica está 248% ao ano. Quer dizer, um dos bancos anuncia taxas abaixo de 10% e esse mesmo banco, na média, cobra mais do que 20 vezes se a pessoa atrasa a prestação daquilo de lá. Quer dizer, isso está errado, isso tem que ser corrigido. Isso pode ser corrigido, né? A gente tem que começar a fazer com o lado do ativo do banco que a gente faz com o passivo. Você entra, a pessoa tem que ser certificada, se te der uma aplicação ruim, ela pode ser punida. Eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa para o crédito e consertar o crédito para funcionar. O crédito, do jeito que está, não funciona. Se estava 48% do PIB, vai subir um pouco porque o PIB vai cair. Mas, em valores, vai cair se a gente não mudar a política bancária.
E o que acontece? Nesse momento, só como comentário final, o que acontece? O PIB caiu, que se todo mundo ficou na média, as projeções estão entre 5% e 11%, vai cair. Só que isso na média. Tem gente que ficou mais rica com a crise. Por exemplo, delivery, os caras estão faturando mais. O iFood não só está faturando mais, como aumentou o preço, né? Mas outros estão muito pior. Então, o que você precisa de uma injeção de crédito? Para deixar o jogo 0-0. Para crescer, você precisa pôr mais ainda. O que você tem que fazer? Mudar o jeito do crédito. Esse jeito não dá. Tira essa bússola, coloca um GPS. Obrigado, gosto muito. Acho que gosto muito. Estou vendo algumas pessoas que eu gosto muito assistindo: Sérgio, Paulo, Guto. Gostei, alguns já saíram. Muito obrigado e vamos nessa, tá bom? Obrigado, Dilão. Abraço para o teu filho. Obrigado, um abraço para você, para o teu filho, e foi um prazer muito grande revê-lo, e parabéns pela exposição. E a semana que vem, Economia em Debate estará novamente aí. Obrigado a todos que nos acompanharam.